Olá pessoal, bem-vindo ao canal. A gente vai continuar lendo hoje este livro, A Vida na Terra e no Mundo Espiritual, livro 1. Continuando da parte que a gente parou no vídeo passado. Lembrando que a gente está no capítulo 1 do livro e na seção 1. O título de hoje é A Relação entre o Momento e Toda a Vida. Vocês devem saber que o aspecto crucial da vida não reside em um período de tempo longo, mas em um momento singular. Alguém que despreza um momento, muitas vezes perde algo muito precioso. Tal pessoa não pode se tornar uma grande personalidade, e muito menos herdar o trono e a coroa de Deus. Portanto, vocês devem ser cuidadosos ao pronunciarem cada palavra, ao efetivarem cada ação. E devem ser cuidadosos até mesmo com os seus pensamentos, a fim de gerar um momento brilhante e iluminado. Vocês devem saber lidar com a vida e resolver problemas, acreditando que o conteúdo de suas vidas diárias permanecerá em sua totalidade como um fenômeno relacionado ao mundo, porque esta é a única maneira através da qual o reino da vitória é determinado. Neste sentido, é em apenas um momento que o reino da vitória é determinado. Portanto, vocês devem saber que um reino histórico de vitória e um reino cósmico de vitória são determinados em apenas um momento. Aquele que conhece o valor infinito de dar brilho a um momento e viver de acordo com isto, pode se tornar uma grande pessoa, mesmo um santo ou um filho ou filha de Deus. Desta forma, o ponto crucial da vida e da morte reside no momento singular. Hoje, nossa atitude é o problema. É claro que primeiro é necessário desejar a vinda do reino e querer que a vontade divina seja feita. Porém, o mais importante é sabermos como nos tornar um com a vontade de Deus centralizado em mim mesmo. Se tomarmos esta decisão, poderemos saber como usá-la para nos tornar um com a vontade e saber que isto é mais importante do que o desejo da vinda do reino de Deus. Assim, em primeiro lugar, precisamos criar um ambiente em nível individual, depois no nível familiar, tribal e nacional, no qual possamos herdar a vontade de Deus, a fim de estabelecermos uma relação com a mesma. Como estabelecermos um relacionamento com a vontade de Deus agora? Este é um ponto muito importante. Observando a história da restauração através da indenização, vemos que passaram-se 4.000 anos desde a família de Adão, Noé, Abraão e Moisés, estendendo-se à família de José, o pai de Jesus. Veremos, no entanto, que o que levou-os à falha não ocorreu em um curto período de tempo, um ano, por exemplo. Na família de Adão, a queda de Adão e Eva não foi o resultado de uma falha planejada que levou 1 ano ou 10 anos ou várias décadas para acontecer. A falha deles ocorreu em 1 segundo. E esta falha de apenas um momento tornou-se a base para a corrupção da nação que esteve sendo preparada por milhares e milhares de anos. Quando pensamos sobre isto, passamos a conhecer quão medonho um momento pode ser. Devido a esta falha de um momento, milhares de pessoas que se empenharam em um caminho de vida religiosa durante a história humana tiveram que passar por grande sofrimento. Além disso, muitas raças que não puderam seguir o caminho da vontade caíram em ruína. Tudo isto se tornou parte de uma tremenda oferta de indenização. Quando entendemos isto, uma simples hora que vivamos casualmente em nossa vida diária torna-se assustadora.
Todavia, mesmo assim, devemos sentir o que é um momento de medo, e até um segundo de uma hora que passa como o tic-tac contínuo do relógio. Temos que nos tornar pessoas capazes de lutar com o mal no momento em que ele se apresenta. Portanto, vocês devem saber que o reino do céu eterno não existe sem uma relação integral com um simples momento. A eternidade não começa quando morremos. Ela começa no momento em que passamos a conhecer a vontade de Deus. Portanto, ao buscarmos a nossa vida de fé centralizados em nosso curso de vida, se alguém pensar, se eu não conseguir este ano, farei no ano que vem. Se não puder ir durante minha adolescência, irei quando tiver uns 20 anos, se não quando tiver 30, 40, ou quem sabe aos 50. Se alguém viver desta forma durante toda a sua vida, não terá vivido nenhum dia sequer em unidade com a vontade de Deus. Se uma pessoa viver desta forma, não estará apto para ir ao reino dos céus quando morrer. Mesmo que uma pessoa viva em uma nação divina, como poderá ir para o reino dos céus se foi incapaz de viver um dia sequer de acordo com o padrão da vitória? Como pode uma pessoa entrar no mundo eterno e seguir viver um ano de acordo com o padrão da vitória? Este é um problema triste. Portanto, na vida das pessoas religiosas, esta vontade é mais importante do que sonhar com a eternidade. É a maneira pela qual eles podem trabalhar com o céu em sua vida diária para erradicar o mal e se tornarem lutadores do bem. Devemos saber que, mais do que qualquer outra coisa, esta é uma questão crucial. Desta perspectiva, o momento da falha de Adão e Eva conduziu ao ressentimento e à angústia de milhares de anos. Era na família de Adão que Caim e Abel deveriam resolver o ressentimento de seus pais e demolir a parede que existia entre irmãos, e como consequência, criar uma raiz familiar espiritualmente saudável. No entanto, o assassinato de Abel, que era o representante da providência da restauração, da mesma forma, ocorreu em apenas um segundo. Devemos saber ainda que no curso do sofrimento de Noé, que trabalhou arduamente para construir a arca por 120 anos, quando Deus lhe disse: "O tempo é chegado para realizar o dia do meu desejo. Vá e solte a arca agora." Deus o fez em apenas um segundo. Aqueles que seguiram esta ordem puderam receber a bênção eterna de Deus, mas aqueles que não o fizeram foram jogados no reino do julgamento eterno. O mesmo é verdade com Abraão. Quando Deus abençoou Abraão, dizendo: "Eu farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos." A bênção também foi dada em um segundo, num piscar de olhos. Por outro lado, quando Abraão fez a oferta, também não levou 10 anos. Ela foi feita em um dia. O tempo que ele demorou para cortar a oferta e colocá-la sobre o altar foi menos de 1 hora. Todavia, esta hora singular continha a raiz de tudo o que concerne a vida e morte históricas, maldição e bênção. Se houve um erro ali, esta raiz foi destruída. Hoje, as pessoas religiosas devem temer não o julgamento que vem nos últimos dias, mas o como conectar com segurança os momentos de sua vida diária com a vontade de Deus. Então, gente, terminamos aqui mais uma parte do livro. Eu agradeço a atenção de vocês e esperarei vocês para a próxima leitura do próximo tópico. Até mais!